Nosso primeiro exemplo aqui de equações diferenciais exatas, certo? As equações diferenciais exatas, elas costumam aparecer sempre nessa forma ou nessa segunda forma aqui. A mais frequente é a segunda forma, que na verdade foi só pegar a primeira forma da equação e multiplicar ela por dx, né, nos dois membros dela, e a gente chega na segunda forma, que é a forma mais frequente que a gente encontra em livros, nas questões por aí. E aí, qual é a ideia aqui nas equações diferenciais exatas? Imagina que a gente tem uma função, a gente quer saber que função é essa. A gente só sabe que essa função é uma função de duas variáveis e que a derivada parcial dessa função em relação a x é esse m de xy. E a derivada parcial dessa função em relação a y é esse n de xy aqui. Certo? E a gente vai tentar usar essas duas informações para tentar descobrir que função f de xy, que função de duas variáveis é essa. Para eu garantir que uma equação é uma equação diferencial exata, eu tenho que pegar esse m de xy e esse n de xy e fazer as derivadas deles. Eu tenho que derivar m em relação a y, tenho que derivar n em relação a x, e essas duas derivadas têm que ser iguais. Isso acontece por quê? A gente começou com uma função f de xy, uma função de duas variáveis. E a gente tem aqui as derivadas parciais primeiras dela, certo? Quando a gente pega a derivada parcial em relação a x, que é m, e deriva em relação a y, a gente está fazendo uma coisa que é chamada no cálculo de várias variáveis de derivada mista. Eu derivei a função primeiro em relação a x, depois eu derivei em relação a y, isso aqui é uma derivada mista. Mesma coisa acontece quando eu faço essa derivada aqui de n. Eu peguei a derivada em relação a y e derivei ela em relação a x. Eu fiz outra derivada mista. Quando eu garanto que as derivadas mistas de uma função de duas variáveis são iguais, isso quer dizer que essa função obedece a um teorema muito interessante chamado de teorema das derivadas mistas. E esse teorema, grosso modo, ele vai dizer que essa função é uma função muito boa de se trabalhar, porque isso indica que essa função que a gente vai ter, essa f de xy, vai ser uma função que, primeiramente, ela é contínua e que as derivadas parciais dessa função, a fx e a fy, são contínuas também. E aí a gente vai usar aqui essas informações de que a m é a derivada parcial em relação a x, a n é a derivada parcial em relação a y, para encontrar quem é essa tal f de xy aqui, certo? E aí é bem mais fácil do que parece, porque a gente só vai usar. Eu posso começar por qualquer um dos dois fatos. Eu vou começar pelo fato de que m é a derivada da função em relação a x. Usando esse fato, eu posso então pegar m, integrar m em relação a x, porque se m é a derivada de f em relação a x, se eu integro m pelo teorema fundamental do cálculo, a integral de m em relação a x vai ser f, certo? Então, quando eu pego m, que é esse 3x² mais 4xy, e integro isso em relação a x, eu vou ter esse resultado aqui, né, dessa integral. Só que tem uma coisa aqui que provavelmente vocês não esperavam, que é, aqui não apareceu uma constante de integração do jeito que a gente está acostumado, né, mais c, mais d, mais k. O que a gente está vendo aqui é que tem uma coisa que está sendo somada, mas que essa coisa que está sendo somada é uma função g de y. Por que isso acontece? Eu estou pegando uma função que ela é de duas variáveis e estou integrando em relação a variável só. Então, a constante de integração ainda pode depender da outra variável, certo? Ou seja, é por isso que aparece esse g de y. Isso seria a nossa constante de integração, só que ela pode muito bem depender de y também. Então, a gente deixa esse g de y. E aí, a gente vai agora tentar comparar esse resultado aqui com o outro lado. Se eu pegar esse f de xy que eu encontrei ao integrar m de xy e derivar ele em relação a x, o que eu espero é encontrar n de xy, né? Porque afinal, n de xy é a derivada de f em relação a y. Só que quando eu olho para essa derivada de f em relação a y, que veio aqui do m, e olho para o n, eu percebo que necessariamente para que isso aqui seja verdade, e tem que ser, g' de y tem que ser igual a 2y. E aí, baseado nesse fato, a gente garante que g de y tem que ser igual a y² nesse caso. Não simplesmente y² igual a y² mais c. Agora, esse c já não é uma coisa que pode depender de x, porque eu já tinha feito a integral em relação a x, agora eu fiz em relação a y. Se ainda tinha uma constante, essa constante não depende mais de nenhuma dessas variáveis.
Então, a solução é que essa f de xy, ela tem esse pedaço que a gente encontrou ao integrar a nossa derivada parcial em relação a x, mais o g de y, né? Que a gente pôde encontrar que esse g de y era y ao quadrado mais uma constante.